Olá, amigos e amigas. Mais uma vez, muito obrigado por sintonizar aqui na Tribuna Política. Hoje eu vou falar mais uma vez sobre a sucessão presidencial brasileira. É um tema recorrente porque em uma democracia como a nossa brasileira, a sucessão presidencial é o evento mais importante, mesmo porque o nosso sistema é presidencialista, que tem como chefe do governo o presidente da República e chefe de Estado também o presidente da República. Então esse momento é um momento muito importante, um momento pré-sucessão presidencial, porque é o momento onde as candidaturas estão se gerando dentro dos partidos e até mesmo fora dos partidos. Contudo, terão que ser apresentadas todas através de um partido político, porque assim a legislação eleitoral brasileira determina. Os nomes que estão postos aí, temos o Lula, que já foi presidente da República, como todos sabemos. Tem uma novidade, Jair Bolsonaro. Temos Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. E fala-se também Henrique Meirelles, ministro da Fazenda. Ex-presidente do Banco Central também e ex-deputado federal. Pode ainda surgir algum nome, porque nós temos ainda tempo para isso. Contudo, uma candidatura a presidente da República não é algo que se lance a partir, por exemplo, de um apresentador de TV que não tem nenhuma militância política, não tem nenhum traquejo com a vida pública. Nenhum traquejo com a vida pública. Falaram nenhum nome esses dias, que é conhecido no Brasil por apresentar um programa. Programa até sem graça, mas que é conhecido. Né? Então, nessa direção nós temos aí a candidatura posta do Lula, que é uma candidatura séria, que já começa aí com seus 30%. Tradicional e histórico. Que entra aí o lulopetismo, que é o cacife do lulopetismo, no espectro do eleitorado brasileiro. Temos aí também a candidatura do deputado Jair Bolsonaro, que é, vamos assim dizer, um herdeiro da direitona brasileira, que vem da UDN para a Arena, para o PPR, para o PP. E agora Jair Bolsonaro sustenta em sua pessoa essa herança de um candidato mais à direita. Nós temos pelo centro a candidatura do governador de São Paulo, já muito falada, Geraldo Alckmin, que deve se tornar presidente do PSDB. Essa é uma candidatura séria, muito forte, principalmente no estado de São Paulo, porque já é a terceira vez que ele vem como governador de São Paulo, que é governador de São Paulo. Então, é uma candidatura forte também. Mas aí nós temos
falado do nome de Henrique Meirelles, ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central. Vamos dizer, um tecnolítico, um homem muito preparado que começou sua carreira como funcionário mediano de um banco aqui no Brasil, chegou à presidência no Brasil e chegou à presidência a nível mundial nos Estados Unidos. Posição lá que um latino-americano muito difícil conquista, porque há uma resistência contra um presidente de um banco americano, por exemplo, que não seja americano. Mas Henrique Meirelles chegou lá. E não fez feio, foi um excelente presidente. Henrique Meirelles veio de volta ao Brasil, foi para o seu estado de Goiás, lá se candidatou a deputado federal e foi o deputado mais votado lá no estado de Goiás, na eleição que disputou. Depois o presidente Lula convidou para ser presidente do Banco Central. O nosso atalaia da moeda nacional do real. E Henrique Meirelles foi efetivamente muito competente. Deu conta do recado. Enquanto Henrique Meirelles esteve na presidência do Banco Central, a nossa moeda estava muito bem valorizada, estava muito bem guardada. Contudo, com a sucessão do Lula e outros atores no Ministério da Fazenda e no Banco Central, houve o desastre que nós todos passamos por ele e ainda estamos passando. Ouso aqui, meus amigos, dizer que Henrique Meirelles, diante desses candidatos que temos aqui, Lula, Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, ouso dizer que o mais viável de todos aqui é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Até para repetir um adágio popular que diz que a história se repete. Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República como ministro da Fazenda de Itamar Franco, um vice-presidente que assumiu no lugar do presidente impeachado Fernando Collor. Agora a história pode se repetir também com Henrique Meirelles se elegendo presidente da República, ministro da Fazenda do presidente Temer, vice de uma presidente impeachada Dilma Rousseff. A história pode se repetir. Pode e tem até lógica. O povo, na memória do povo brasileiro, está a excelente presidência do Banco Central de Henrique Meirelles. E agora que assumiu o Ministério da Fazenda, está fazendo um excelente trabalho, está recuperando a economia brasileira. E o povo sabe disso, o povo não é besta. Não adianta outros vir com aquele discurso de salvar a pátria, porque nós sabemos que para fazer isso tem que ser competente como o ministro Henrique Meirelles. E não é falácia não. Henrique Meirelles tem história para mostrar, tem serviço para mostrar ao eleitorado. E está mostrando, recuperando a economia brasileira paulatinamente, da forma que tem que ser feito, porque não se faz isso num abrir e piscar de olhos. É demorado, é moroso, é doloroso, mas a recuperação segura tem que ser uma recuperação lenta para não ser feita aí como se fosse um ouro de touro. Um faz de conta. Então estamos dando passos seguros na direção de recuperar a economia.
E quando chegarmos a abril, a época da desincompatibilização para a disputa da presidência da República, Henrique Meirelles já tem muito mais o que mostrar. E o povo sabe disso. Como soube com Fernando Henrique Cardoso. É um paralelo que se faz, eu creio até que com vantagem para Henrique Meirelles, porque ele vem efetivamente resgatando a economia do Brasil, tirando lá do fundo do poço uma crise como nunca nós tínhamos vivido. Um buraco, um arrombo na nossa conta de bilhões e bilhões de dólares, feito de forma criminosa. É tanto que a cadeia está cheia deles aí. Mas nenhum está arrependido, não. Se sair da cadeia e for para a política de novo, eles fazem novamente, porque nós temos lá reincidentes. Temos reincidentes. Por isso é que eu digo que nós temos que privatizar as empresas nossas que temos aí, para que essa gente, se retornar, não encontre o terreno tão fértil como encontrou. Henrique Meirelles ainda tem outra vantagem. Henrique Meirelles é goiano, e o Goiás é um estado provinciano, e por isso mesmo bairrista. Se ele for candidato, se Henrique Meirelles for candidato a presidente da República, nós temos aí uma faixa de 90% do eleitorado goiano votando nele. Isso é um cacife que não pode ser desprezado. Eu quero dizer que eu estou sendo o primeiro a falar nisso em mídia. Nessa mídia que para mim é importante, mas que para o público em geral é praticamente insignificante. Porque essa palavra aqui, para adquirir a credibilidade que precisa e ser ouvido, ainda tem que mostrar muito. Pois é, eu estou registrando aqui que essa qualidade de Henrique Meirelles, de ser goiano, Goiás é um estado provinciano, e votar comigo. Acredito que até 90% prestigiará a candidatura de Henrique Meirelles, do povo goiano, do eleitorado goiano. Né? Ainda não vi outra pessoa falando isso em mídia. Além do que, pessoalmente, o Henrique Meirelles, nessa turbulência toda que tivemos de denúncias, nada pesou contra ele. Nada pesou contra ele. É um nome limpo, é uma ficha limpa, é um cidadão de bem equilibrado. Enquanto outros aí, como Lula, como o próprio Alckmin, tem seus problemas com investigações com a justiça. De forma que nós já temos Lula, Jair Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Ciro Gomes, e ainda tem aqueles candidatinhos aí de partidos que não representam, que entram no processo para atrapalhar. Isso é um vez da democracia. Permitir que nós temos que temos agora quase 40 partidos. Ora, que coisa, que exagero. É muita permissividade. Isso não é democracia. Eu não acredito que seja democracia. Isso é um exagero. É um exagero que nós não temos ideologia para tanta gente. Há tantos partidos. Veja a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, e lá só entra no Congresso deputado e senador eleito por 2 partidos. A República Brasileira copiou tanto dos americanos, mas devia ter copiado o sistema bipartidário para o Congresso Nacional e o sistema de justiça. Porque são exemplares os Estados Unidos. São exemplares. De forma que eu queria deixar aqui essa palavra, dizendo que dentre esses candidatos mencionados, acredito
que Henrique Meirelles seja o mais viável. E se tiver o apoio do presidente Temer, aqui muita gente diz que o presidente Temer está com a popularidade em baixa. Mas se Henrique Meirelles tiver o apoio do presidente da República, eu acredito que seja eleito. Não só o Meirelles, mas qualquer outro candidato que consiga o apoio do presidente Temer do PMDB tem grande favoritismo. De forma, meus amigos e minhas amigas, que vamos esperar para ver como as coisas evoluem. No momento, com nomes postos, com esses nomes postos, eu tenho como favorito o ministro Henrique Meirelles para ser eleito presidente da República. Porque o povo brasileiro sabe do bom trabalho que ele fez e do excelente trabalho que ele está fazendo no Ministério da Fazenda. É um trabalho sério, é um homem que está conduzindo as reformas, principalmente da Previdência, é de uma forma séria, é equilibrada, colocando tudo em pratos limpos. Muito obrigado.